Oferecimento SESI. Saúde para trabalhar. O Brasil precisa. O SESI apoia. CDL-BH. Sempre a favor da cidade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Olá, tá tudo bem? Em abril do ano passado, 16% de brasileiros e brasileiras se declaravam com sintomas e sinais de depressão. Em meio à pandemia, em outubro do mesmo ano, segundo dados do Ministério da Saúde, esse percentual saltou para 39% de brasileiros e brasileiras. Um problema que, claro, merece ser discutido com profundidade. E essa é a temática do Mais Entrevista de hoje, projeto que integra a Mais Conteúdo, editoria de reportagens especiais das plataformas de O Tempo. A gente vai falar a respeito desse assunto e vai discutir uma pesquisa da UFMG que envolve 200 mil profissionais de saúde e 7 mil pessoas da população em geral, para tentar entender, afinal de contas, o que é que se passa na saúde mental das pessoas em meio a uma situação atípica, a uma pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa. Para me ajudar a falar a respeito desse assunto, eu vou conversar com o professor Fabiano Loureiro. Ele é neuropsicólogo, professor convidado do Departamento de Medicina da UFMG, especialista em análise do comportamento aplicada e terapeuta comportamental cognitivo. É claro que a pergunta que não quer calar, professor, é uma obviedade, mas eu devo fazê-la. Tá tudo bem? Tá tudo certo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar batendo esse papo e de falando de assunto tão pertinente para o momento. Nós é que agradecemos a sua participação e vão me ajudar a entrevistar o professor Fabiano Loureiro, alguns jornalistas que integram a editoria Mais Conteúdo. Eu começo por apresentar a Isabela Ferreira Alves. Ei, Isabela, tá tudo bem? Tudo jóia, Rodrigo. Vamos que vamos. Rafael Rocha, tá tudo bem, Rafa? Tudo bem, Rodrigo. Vamos caminhando. Caminhando, é importante. Tatiana Lagoa, tá tudo bem, Tati? Poderia estar melhor, né? Mas tá ruim, mas tá bom. É mais Vamos ou menos lá. isso. E Keila Ariadne, que é a coordenadora do projeto. Ei, Keila, tá tudo bem? Tá tudo bem e vai continuar ficando tudo bem, né, gente? Isso é importante. Antes da gente até começar esse bate-papo aqui com o professor Fabiano Loureiro, é importante, Keila, explicar um pouquinho da Mais Conteúdo, que é uma iniciativa inédita e, diga-se de passagem, viu, gente, muito importante no momento em que as fake news estão dominando a cena, muitas vezes, que elas são propagadas para todos os lados, o investimento que a Sempre Editora está fazendo num jornalismo de qualidade, num conteúdo que leva às pessoas um conhecimento que é importante, em especial, claro, né, Keila, nesse momento de pandemia, um momento tão atípico que a nossa sociedade está vivendo. E a gente vai trazer com a Mais Conteúdo um jornalismo de mais profundidade, de mais impacto, porque no dia a dia a gente apura as reportagens num ritmo mais intenso. Então nós teremos ao nosso favor um tempo para nos aprofundarmos na apuração e entregar um conteúdo multiplataforma, nas nossas plataformas digitais, no impresso e na rádio, e com projetos, nosso objetivo é que esses projetos sejam mensais, para a gente trazer grandes reportagens de fôlego com muitos produtos, inclusive o Mais Entrevista, que vai encerrar cada projeto. Pois é, e a temática dessa primeira etapa, desse primeiro trabalho da Mais Conteúdo é justamente esse assunto da depressão em meio à pandemia. Professor Fabiano, eu queria que o senhor começasse falando para a gente do que se trata, falar um pouco mais a respeito dessa pesquisa. São números impressionantes, 200 mil profissionais de saúde, 7 mil pessoas da população em geral. E já começasse falando também, nessa primeira resposta, daquilo que mais chamou a atenção de vocês até aqui nessa pesquisa. Rodrigo, essa pesquisa ela se inicia a partir do momento que cientistas da área da medicina e da psicologia se reúnem, né, criam um grupo que a gente batizou de SAMB, Saúde Mental Baseadas em Evidência, com o intuito de verificar na população geral, bem como nos profissionais de saúde do SUS do Brasil, qual que é o impacto, né, da pandemia no que tange à saúde mental dessas pessoas. O estudo ele tem duas características muito importantes, que ele tem um viés transversal, né? A gente visa medir o impacto de saúde mental nesse público em determinado momento, bem como também tem um caráter longitudinal, onde durante 2 anos nós vamos verificar nessas mesmas pessoas
como que evolui a saúde mental da pessoa, né? A pandemia, ela inaugura um cenário bastante diferente para a gente, onde que nos impõe, sem um convite prévio, mudanças de hábitos, rotinas diferentes daquelas que tínhamos nos acostumado, né? Então a gente sabe que isso impactou de alguma forma nas pessoas e que na medida que a pandemia vai progredindo, informações vão sendo vinculadas, comportamentos, percepções, sensações, sentimentos, eles também vão sendo transformados dentro dessas pessoas. Professor, nesse momento a gente não tem dados estatísticos definitivos, mas a gente sabe, por exemplo, que a OMS já media 300 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo. Então, com base nas primeiras percepções dessa pesquisa que está em andamento, qual que é o tamanho desse problema? Qual que é o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros? A gente tem como hipóteses, né? Porque de fato é tudo muito novo, né? A pandemia, ela cria esse cenário de novidade. A última vez que a gente vivenciou uma situação parecida com essa foi em 1918, com a gripe espanhola, uma situação, inclusive, mais antiga que a própria psiquiatria, que a própria psicologia. Então, no momento, nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Nós temos algumas hipóteses, né, de que as pessoas vão ter um impacto negativo em função dos efeitos da pandemia no que tange à saúde mental. A gente também levanta a hipótese de que profissionais da saúde, uma vez que eles estão em contato direto com o risco, com o vírus, com a possibilidade de se contaminar. Então, a gente imagina que esses profissionais eles possam ter problemas relacionados à qualidade de vida, a impactos negativos no que tange à qualidade do sono, bem como a possibilidade de, em algum momento, eles terem sintomas análogos ao transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, assim, a gente espera, a pesquisa indica que ainda que os dados estão sendo trabalhados e os dados nesse momento eles são protegidos pelo Ministério da Saúde e pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, então seria precoce que nós divulgássemos dados nesse momento, mas existe um apontamento de que realmente o impacto da saúde mental nas pessoas nesse momento pode ser muito grande, né? Sobretudo pelo que já tem sido divulgado, né, pela literatura mundo afora. Professor, nesse comparativo entre os diagnósticos da população em geral, em contraponto aos profissionais de saúde, é possível a gente falar que o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde é maior? Então, Rafael, a gente tenta analisar esses casos, né, sobretudo a partir da prática clínica, a partir da prática de consultório, sempre no caso a caso, né? Ambas as situações, elas apresentam particularidades que podem trazer maiores agravamentos em relação à qualidade, à manutenção da saúde mental, né? Os profissionais de saúde, como já foi dito, eles estão muito expostos, né, à situação, eles estão muito expostos ao vírus, enquanto a maioria das pessoas são convocadas a permanecer em casa, né, em uma situação de isolamento. Os profissionais de saúde eles têm que deixar as suas famílias e ir de frente ao problema. E isso, sem dúvida nenhuma, gera um estresse muito grande nessas pessoas. Por outro lado, né, as pessoas que não são da área da saúde, mas que estão em isolamento em casa, que tiveram suas rotinas alteradas, pessoas trabalhando, né, a partir de home office, que para muitos é uma novidade. Então, também essas pessoas vão sentir essa situação de alguma forma, né? Comparar um grupo com outro, eu não sei se seria
a melhor forma, né? A gente pode comparar um grupo com ele mesmo em momentos diferentes, né? Mas é fato, né? E a gente está sensível a isso, que as duas situações, os dois grupos são bastante relevantes e a gente tem que debruçar muita atenção sobre isso nesse momento. E pessoas que já tinham diagnósticos de transtornos mentais anteriores, professor, eles sofrem mais agora nesse momento? Ou, de repente, por eles já estarem medicados, possivelmente já estarem aí em curso fazendo alguma terapia, eles conseguem acomodar melhor todo esse novo normal? Como que funciona? Então, Isabela, vai depender muito da rede de apoio que essa pessoa está inserida, sabe? A gente sabe que problemas relacionados à saúde mental requer uma atenção muito próxima, né? E se essa pessoa que carece desse atendimento, né, de um atendimento da psiquiatria, um atendimento da psicologia, e nesse momento onde as rotinas são alteradas, é possível que essas pessoas sintam de forma mais aguda, sim, né? Os equipamentos de saúde, muitas vezes, com um funcionamento reduzido, essas pessoas com atendimentos de forma diferente que vinham tendo antes, isso tudo pode incidir numa piora do problema, num agravamento dos sintomas, né, relacionados à saúde mental. E realmente a gente tem que tomar cuidado com esse grupo, né, em função que eles já vêm com uma história de vulnerabilidades anteriores. Agora, Fabiano, você citou a questão aí da rede de apoio, né? Da importância de um olhar para o outro para conseguir identificar se tem um problema, né, de saúde mental sendo iniciado ali. Só que como fazer esse diagnóstico em um momento em que o isolamento social está deixando as pessoas mais distantes e antes, sei lá, para a gente descobrir que uma pessoa tem um quadro de depressão, ela ficaria ali isolada. Então, isso já não é mais, né, um parâmetro. E um momento em que todo mundo está triste, né, por algum motivo, porque a gente está vivendo uma pandemia. Como fazer esse diagnóstico? Então, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente entra no tema diagnóstico, é importante a gente deixar muito claro que isso é tarefa exclusiva de psicólogos, de psiquiatras, né, de profissionais da medicina e outros profissionais da saúde, e a gente tem que ter muita responsabilidade diante disso, né? A tristeza, ainda que ela pode ser um comportamento, uma sensação, um sentimento análogo a depressão, a sintomas depressivos, nem sempre uma pessoa que está triste, ela está deprimida, né? A gente precisa de fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa de checar a disfuncionalidade dessa tristeza, né? Verificar como essa pessoa está se comportando, como essa pessoa tem vivenciado a sua vida naquele momento, e a gente precisa de profissionais qualificados para esse trabalho, né? É claro que uma vez que as pessoas estão agora em situação de isolamento, elas estão em maior contato uma com a outra, fica mais fácil, a partir dessa exposição, que a gente perceba algumas estranhezas nos outros, né? Que a gente perceba algum comportamento que não é um comportamento típico, que não é um comportamento normal daquela pessoa, né? A partir disso, né, a partir dessa atenção, é importante que a gente entre em contato com uma rede de saúde, com uma rede de atendimento, né? Importantíssimo, né? Sobretudo se de fato for um caso de depressão, de um humor mais deprimido, que a gente tente sensibilizar essa pessoa da importância do atendimento, mas muitas vezes essa pessoa ela está numa situação de avolia tão grande, né, de não ter vontade para fazer as coisas,
que se a gente convida, né, para de repente fazer uma teleconsulta ou até mesmo visitar uma clínica, um consultório, a chance dessa pessoa negar é muito grande, né? Então a gente precisa de ter esse maior rigor nesse momento, né? A gente precisa de ter essa maior proatividade de muitas vezes conduzir essa pessoa até um equipamento de saúde para verificar, de fato, né, se é uma depressão que está instalada, para verificar o que está levando a esse humor deprimido, né? Importantíssimo nesse momento o trabalho da psicologia junto com a psiquiatria, né? Muitas das vezes essa pessoa vai precisar de ser, antes de qualquer coisa, medicada, né? Até mesmo para ela dar conta de poder falar daquilo que lhe aflige, né? Para poder falar das suas queixas e, a partir desse momento, sem dúvida nenhuma, iniciar um processo psicoterapêutico. Professor, aquela que quer fazer pergunta, passa a bola para você. Vai, Keila. Em relação a essa questão do medicamento, né? Tem muita gente que tem medo, tem resistência a tomar a medicação. E é um termômetro muito forte que, durante a apuração dessa nossa série de reportagens, a gente levantou. Houve um crescimento de 26% no ano de 2020 em relação ao de 2019 na venda dos medicamentos antidepressivos e afins, né? E é mais do que o dobro o ritmo de crescimento do mercado farmacêutico em geral. São dados da IQVIA, que é uma auditoria do mercado farmacêutico. E aí eu queria que o senhor destacasse a questão do aumento do uso da medicação, né? Tanto por quem precisa, como por quem está procurando essa medicação, mas também qual o risco que isso pode trazer. Então, a psicologia, a psiquiatria, né, elas ainda são áreas bastante estigmatizadas, né? Uhum. Não raro as pessoas dizem, né? Eu escuto isso o tempo todo, de falando, não vou procurar psicólogo, não vou procurar psiquiatra porque eu não sou doido, né? Então, assim, isso mostra que ainda existe um desconhecimento da população acerca da ciência psicológica e da ciência da psiquiatria. Da mesma forma, esse estigma está presente nos medicamentos psiquiátricos, né? Ninguém questiona um médico quando ele receita um medicamento para diabetes, ninguém questiona um médico quando ele receita um medicamento para hipertensão, por exemplo, mas as pessoas têm muita resistência de fazer uso de medicamentos psiquiátricos. Não me surpreendo com esses dados de que, nesse momento, aumentam os números de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, né? Medicamentos que vão trabalhar com o humor, sobretudo em função da pandemia favorecer o aparecimento desses sintomas, da pandemia ela proporcionar ou poder proporcionar alterações no humor, né? Então, o que eu penso é que médicos, independente da especialidade, né, independente se são ou não psiquiatras, eles podem, nesse momento, diante de uma consulta, verificar algum sintoma de tristeza ou de uma agitação psicomotora muito grande, efeitos colaterais do que a gente está vivendo na pandemia, sobretudo em função do isolamento social. Então, esse profissional da saúde, ele pode sim, ele acaba receitando um ansiolítico, um antidepressivo. E, bom, isso vai, de fato, aumentar, né, estatisticamente, o número de vendas, né, desse tipo de medicamento. Não sei quais são os riscos relacionados a isso, né? Como eu disse, tudo muito novo, muitas perguntas, poucas respostas, um cenário que se apresenta e que inaugura novos hábitos, inaugura novos comportamentos. E não sei, o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer o que pode acarretar, quais são as consequências do aumento
da venda, de prescrição, prescrições de medicamentos psiquiátricos e não sei, de repente teremos aí consequências negativas, mas também podemos ter consequências positivas, uma vez que as áreas da psicologia, da psiquiatria estão mais expostas, estão de maior acesso à população, uma série de grupos, né, sobretudo de forma online, que se dispõe a atender a população, até mesmo de forma gratuita. Então, isso pode também acarretar consequências positivas, né? Mas o tempo é que vai dizer isso. Professor, eu estava comentando sobre a mudança de comportamento, né? Que a pessoa pode aí, tem casos mais extremos, que a pessoa pode ficar em determinados momentos mais quase que praticamente totalmente inerte, não conseguir nem se levantar para fazer tarefas básicas. E aí, no caso, também a questão da pessoa começar a tomar algum remédio para conseguir sair de um momento mais difícil, um outro médico de uma outra especialidade indicar o uso desse medicamento. Qual que é a hora certa de tratar? Qual é o limite que separa a tristeza, o comum desse momento, né? O que todos nós estamos vivendo, por ser tudo novo, uma reação do organismo pelo novo e pelas dificuldades do momento, do isolamento, da perda de entes queridos, das dificuldades financeiras, das mudanças, e aí quando já começa a virar o patológico, que a pessoa de fato já precisa do remédio, já precisa buscar ajuda profissional. Então, Isabela, o que a gente tem que verificar nessa situação em relação à disfuncionalidade de vida daquela pessoa, né? A partir do momento que aquela tristeza, que aquela apatia, que aquela inatividade, ela começa a trazer prejuízos, né, para a vida daquela pessoa, e aí é o momento de uma tomada de ação, é o momento de inserir um profissional da saúde nesse caso, né? Aquele pai, aquela mãe que começa a negligenciar os cuidados do filho, aquela pessoa que começa a deixar de lado hábitos de higiene, aquela pessoa que trabalha e que está em home office ou não, né? Que tem que se deslocar para ir para um trabalho e que de repente não consegue mais dar conta de suas atividades laborais. Então, é nesse momento que a gente tem que ficar mais atento e acionar mesmo aí um profissional da saúde. Os companheiros destacaram aqui, professor, que a gente vive um momento, às vezes, até de dificuldade, digamos assim, de um diagnóstico inicial, entre aspas, se é que posso chamá-lo assim, da percepção do outro. Porque a gente está, pelo menos em tese, isolado. A gente está tentando manter o distanciamento social, tem parentes, tem amigos, tem pessoas muito queridas que a gente não vê já faz algum tempo. Mas nesse cenário, nessa situação, reforça-se a importância de que nós precisamos cuidar uns dos outros, ter atenção uns com os outros, em tempos até de um mundo tão digital como que a gente vive. A gente presta muita atenção nas redes sociais do outro, a gente presta muita atenção naquilo que o outro posta, mas por vezes a gente esquece de perguntar, tá tudo bem? Que é o mote aqui desse nosso bate-papo. Está faltando isso? E qual a importância desse cuidar uns dos outros, de ter essa noção da importância do outro e daquilo que o outro representa? Então, Rodrigo, pois é importante que a gente escute o outro, né? É importante que a gente dê fala para o outro. A gente vê por aí que é muito aplaudido, que é muito enfatizado, aquelas pessoas que falam muito bem. Temos diversos cursos de oratória espalhados por aí, mas a gente acaba desenvolvendo pouco a capacidade de escutar o outro, né? A gente privilegia muito a oratória e acaba negligenciando a escutatória, né? Então, é importante sim, né, como animal social que somos, né, que a gente esteja em contato um com o outro, né, que a gente tenha a capacidade de exercer a empatia, a compaixão perante as outras pessoas, para que essa pessoa de repente se sinta numa situação confortável para dizer aquilo que está sentindo, para pedir uma ajuda, para pedir um socorro, né? Porque a pessoa que não interage, a pessoa que não relaciona, a pessoa que se isola, né,
ela incorre num risco de quanto maior isolamento, pior a sua situação, né? Então, de fato, cuidar um do outro, estar próximo, ter atenção com essa pessoa que se apresenta é bastante importante, né? É importante que a gente não faça julgamentos diante de determinada situação que aquela pessoa está vivenciando. É importante que a gente se encontre nesse momento de uma forma mais incondicional, de uma forma mais afetiva, né? Até mesmo para, como eu disse, para criar uma sensibilidade nessa pessoa, uma confiança para, de repente, ela aceitar uma ajuda, né? Muitas vezes é difícil aceitar ajuda, né? Parece meio contraditório aquela pessoa que está adoecida, aquela pessoa que está carente de saúde física, de saúde mental. Não nota às vezes, né? Justamente. E a pessoa, ela chega numa situação de que ela não dá conta nem de pedir ajuda, né? Então, a gente está próximo de pessoas nessa situação para proporcionar esse encontro, para proporcionar uma interação, um diálogo, de fato é bastante importante. Ô, Fabiano, nesse sentido, o papel da família, eu digo de quem está próximo e que conhece a pessoa, né? Voltando nessa questão dessa pergunta do tá tudo bem, como que a família pode ajudar a ficar mais atenta e a fazer essa pergunta com o peso que ela merece, né? Uma profundidade e um interesse, né? Para trazer essa pessoa e mostrar que alguém está preocupado com ela. Pois é, a família é o núcleo primordial de interação, né? Costuma ser o grupo mais próximo das pessoas, onde as pessoas manifestam de forma mais tranquila as suas expectativas, os seus sentimentos, os seus medos, as suas expectativas. Então, a família, nesse momento, ela se coloca como uma rede de apoio bastante importante, né? Para além dos profissionais que estão espalhados por aí para ajudar nessa situação, a família ainda ela pode dispor de uma questão mais amorosa, de uma questão mais afetiva, de uma questão mais íntima. De conhecer melhor, né, a pessoa. Justamente. A pessoa, ela diante da família, costuma despir-se, né, mais facilmente, de suas armaduras, de seus escudos, de suas máscaras, e fica muito mais fácil dela se abrir, dela dizer o que está acontecendo e etc. Né? Importante, como eu disse, que tenhamos sensibilidade uns com os outros, porque a família, ao mesmo tempo que é um espaço, é um grupo de intimidade, onde as pessoas podem conversar melhor umas com as outras, essa intimidade também ela pode trazer um lado negativo, que é a capacidade das pessoas perderem as paciências umas com as outras de forma mais fácil, né? É muito mais fácil, muitas vezes, em função dessa familiaridade, dessa proximidade, dessa intimidade, que as pessoas num grupo familiar, elas exerçam a intolerância, a não aceitação de uma forma até mais frequente do que num grupo de trabalho, num grupo de amigos, né? Então é importante que a família se apoie, né? Tenha aí seus laços estreitados, né? Que as pessoas enxerguem umas às outras, que percebam como as pessoas se comportam, que percebam se comportamentos estão alterados, se tem alguma estranheza acontecendo, e a partir disso, dentre outras coisas e antes de qualquer coisa, fazer um acolhimento, né? Oferecer um acolhimento para essa pessoa. A gente está falando aqui num cenário ideal, né, de pessoas que conseguem ter acesso ao Sistema Único de Saúde, mas queria entender um pouco qual que é o impacto desse rearranjo na estrutura da saúde, porque nós, na nossa apuração,
nós identificamos alguns casos de pessoas que não estão tendo mais acesso nem a receitas, né, pessoas que faziam tratamento e não conseguem, em função do rearranjo da rede de saúde para atendimento da Covid. O que fazer, né? O que a gente pode dizer aí, né, para essas pessoas que necessitam do SUS e que não estão tendo acesso tão facilitado? E qual que é o impacto, né, de quem tomava remédio, de repente não consegue mais essa receita? Qual que é o impacto na vida dessas pessoas? Essa é uma questão bastante complexa, né? E para questões complexas merecem respostas complexas e eu não sei o quão a gente pode entrar nesse assunto nesse momento, mas sem dúvida nenhuma que o impacto é muito grande, né? Pessoas que muitas vezes acessam o sistema público de saúde, né? Muitas das vezes são pessoas que já vivenciam uma vulnerabilidade social e pessoal e diante desse sistema, e no momento que o SUS apresenta algumas dificuldades de atendimento, uma vez que a medicina, a saúde tem dificuldade de chegar até essa pessoa que já demanda, que já é usuária da saúde, esse distanciamento, essa falta de oferta, sem dúvida nenhuma que pode trazer impactos extremamente negativos, né? Uma pessoa que faz uso de medicamento e que precisa daquele medicamento, em algum momento que, porventura, ela tiver dificuldade de acesso ou que ela não tenha, de fato, o acesso àquela medicação, os danos podem ser gravíssimos, né? Tem pessoas que precisam de determinadas substâncias, de determinados medicamentos para funcionar bem, né? E a ausência de atendimento, de medicamento, isso pode trazer danos bastante negativos. Mas como alternativa, porque às vezes, né, a gente está falando aqui de um cenário pandêmico, então é normal que o sistema fique um pouco estrangulado mesmo. Exato. Mas a gente pode dar algumas alternativas, por exemplo, sei lá, grupos, eu estou vendo pessoas que têm marcado encontro com amigos via WhatsApp, pessoas pílulas de música, uma pessoa canta para outra uma música. Isso, para uma pessoa que está doente mesmo, não entrando em depressão, já está em depressão, isso ameniza? Então, tem muita coisa que pode amenizar, né? Tem muitos hábitos que nós podemos adquirir, né, que pode amenizar esses problemas, bem como tem muitos hábitos que nós podemos subtrair com o mesmo objetivo, né, de amenizar essa situação. Entretanto, numa situação de saúde, e esse é um outro ponto também que cai sobre a psicologia, sobretudo, né, que as pessoas falam assim, tô triste, estou numa situação desesperançosa, estou com um estresse muito grande, e aí muitas vezes os conselhos são, vai conversar com um amigo, vai conversar com uma família. Amigo e família são muito importantes, né, mas eles não substituem de forma alguma uma escuta qualificada, né? Muitas vezes o acolhimento de um familiar ou de amigo pode incorrer no que a gente chama de iatrogenia, né? Que é na tentativa de tratar, a gente piora a situação. Então, de fato, é importante que profissionais de saúde sejam acionados, né? Mas vamos trabalhar com esse cenário que você está colocando no momento em que o sistema de saúde está estrangulado em função da pandemia. Então, uma alternativa possível é acessar esses grupos que se apresentaram, que apareceram nesse momento, esses grupos relacionados à saúde, sobretudo à saúde mental, para estar dando esse apoio, né? A grande maioria desses grupos, inclusive a UFMG, ela tem um programa desse tipo de atendimento voluntário para profissionais de saúde que precisam de atendimento da saúde mental, mas existem várias outras instituições, vários outros grupos que neste momento oferecem de forma gratuita, nesse momento oferecem de forma
virtual, online, né, esse tipo de atendimento. Então, vale muito a pena que a gente faça uma busca, que a gente faça uma pesquisa para saber quais são essas ofertas. O que não pode acontecer de forma nenhuma é que a pessoa fique desamparada. Isso não poderia. Na pesquisa que vocês estão fazendo, professor, são 200 mil profissionais de saúde que estão sendo ouvidos, analisados, acompanhados. É um número, como a gente até falou aqui no começo desse bate-papo, um número bastante expressivo. Eu não tenho aqui de cabeça quantos profissionais de saúde nós temos no Brasil, mas 200 mil dá uma noção talvez muito real daquilo que aconteça. O que essa pesquisa já conseguiu mostrar? Eu sei que ela é feita por etapas, até uma boa oportunidade para perguntar em que etapa está a pesquisa e o que ela já conseguiu mostrar do profissional de saúde. Porque a gente está falando muito aqui da situação das pessoas que precisam, do público em geral, de quem está passando por todas essas dificuldades, mas a barra é pesada para o profissional de saúde também, para receber essa carga de sentimentos, de emoções e de reações químicas que acontecem no cérebro das pessoas também. Então, Rodrigo, no caráter longitudinal dessa pesquisa, nós, e no transversal também, né, nós escolhemos dividi-la em etapas, né? A essas etapas nós chamamos de onda. Então, a primeira onda ela começa logo que se inicia a pandemia, né? Logo que as autoridades governamentais declaram uma situação de emergência. Então, naquele momento, começamos a nos reunir, né? Em abril, me parece, e em março nós começamos a fazer as coletas de dados, né? Naquele primeiro momento, no fim da primeira onda, a gente já tinha coletado no que tange, porque também é difícil lembrar os números exatos, mas nós já tínhamos no final da primeira onda dados colhidos de 220 mil profissionais da saúde e cerca de pouco mais de 8 mil pessoas da população em geral, né? A pesquisa, nesse momento, ela se encontra no fim da segunda onda, né? Os dados ainda estão sendo tratados, mas sem dúvida nenhuma que esses números já aumentaram, né? Então, assim, essas 220 mil pessoas desse início, hoje a gente consegue abarcar mais pessoas. Importante ressaltar que essas mesmas pessoas, em função do caráter longitudinal, que foram nossos voluntários na pesquisa no primeiro momento, é importante que elas participem novamente, né? Porque a ideia é exatamente essa, de checar a evolução da saúde mental ao longo do tempo e os dados estão... A gente está tratando esses dados, a gente não tem conclusões nesse momento, né? Depois eu gostaria de divulgar o site da pesquisa, porque algumas publicações já foram feitas e nessas publicações constam alguns apontamentos, constam dados, constam algumas conclusões, mas a gente sabe, né? Sobretudo a partir da literatura mundial, que muitas vezes nós lançamos mão para a construção da nossa pesquisa, para a construção do nosso saber, é que realmente o fazer do profissional de saúde de frente do fenômeno, de frente do risco, isso impacta realmente na qualidade de vida, na saúde mental dessas pessoas, né? São muitos os medos, são muitos os temores. Essas pessoas, muitas das vezes, elas têm que ser afastadas de seus entes queridos, né? de familiares, filhos. Então, isso tudo realmente acaba impactando na qualidade de vida dessa pessoa. Fabiano, você estava falando em relação aos medos, né? E você, além de pesquisador, você também faz atendimento no seu consultório. E aí eu queria que você explicasse um pouco, assim, compartilhasse aqui com a gente, embora a pesquisa não possa dar os dados conclusivos, né? Do que você tem ouvido, quais são esses medos, tanto dos profissionais de saúde como da população em geral, que tem chegado até você?
Então, Keila, a resposta a essa pergunta ela é tão ampla quanto são as subjetividades, né? As pessoas vão manifestar o medo diante desse mesmo cenário de formas bastante diferentes, né? Eu vi uma foto esses dias, uma charge dizendo que estamos todos no mesmo barco, né? Não sei, tenho a tendência de discordar que estamos todos no mesmo barco. Concordo que estamos todos diante da mesma tempestade, mas tem pessoas que estão em barcos hiperequipados e tem pessoas que estão num caiaquezinho, numa canoinha, num cenário tão difícil, né? Como o que a gente está vivendo, né? E essas diferenças, essas faltas de acesso, essas vulnerabilidades ou esses privilégios fazem com que as pessoas manifestem esse medo de forma muito particular, né? Mas eu percebo no consultório, e o consultório nesse momento, ele enche, né? As agendas estão bastante inchadas, os horários estão, de fato, bastante concorridos e o que aparece é o medo da morte, é o medo do desconhecido, de não saber como que essa pandemia vai se desenvolver, o que vai acontecer depois da vacinação, é o medo da perda de emprego, é o medo em função da exposição a um ambiente familiar, medos de fragilizar, né, esses vínculos familiares, né? Não à toa o índice de problemas conjugais aumentam bastante nesse momento, o medo do desemprego, o medo da falência. Então, assim, os medos são bastante diferentes. O que a gente pode afirmar com tranquilidade é que, de fato, as pessoas estão bastante amedrontadas com tudo isso que está acontecendo. Os medos são bastante e diferentes. Exatamente. Né? Porque Fabiana, muito medo junto. E você falou desses medos. Agora, somado à sua experiência clínica, junto ao exercício na universidade e complementado com as pesquisas internacionais sobre esse tema, a gente queria saber o seguinte: esse medo, na sua avaliação, vai durar quanto tempo? Nós estamos numa pandemia. Além dessa questão de isolamento que todos nós falamos, tem a questão das mortes. Infelizmente, muitas pessoas morreram, as famílias estão passando por momentos bastante complicados. Tem a questão do luto, que segundo psiquiatras e psicanalistas falam, né, um luto não trabalhado, não se pode fazer um velório das pessoas por questões sanitárias, obviamente. Enfim, esse medo vai durar quanto tempo? Essa também é uma outra pergunta que vai ter uma resposta bastante ampla, né? Porque, de fato, as pessoas, né, como eu disse para Keila, elas estão vivenciando esse medo de forma bastante diferenciadas e a duração, né, o impacto desse medo na vida das pessoas, eles vão estar extremamente relacionados com a forma que essas pessoas se colocam no mundo, né? Com questões sociais, com questões financeiras, com questões muito amplas, situações bastante diversas que incidem, que podem repercutir sobre a duração desses medos. Tem pessoas que vão ficar amedrontadas durante muito tempo, né? Tem pessoas que elas já conseguem, a partir de um trabalho de autoconhecimento, a partir de um trabalho de mudança de hábitos, conseguem minimizar esses medos, né? Conseguem racionalizar diante da situação e vivenciar esses medos de forma diferente, né? Importante dizer que o medo, ele é um mecanismo de defesa da espécie, né? É importante que nós tenhamos medo, né? Isso preserva a nossa vida diante do risco, diante das intempéries, sejam elas quais forem. O problemático, ou mais problemático, é quando esse medo se torna pânico, né? Porque aí sim, isso pode trazer bastante prejuízos para a vida das pessoas, né? E é isso.
Tem pessoas que provavelmente, né, a gente está fazendo uma estimativa, a gente está fazendo uma hipótese lançada ao futuro e uma hipótese muito nova diante de tudo que a gente está vivenciando, mas a gente imagina que vão ter pessoas que vão desenvolver, que vão vivenciar, assim como nós criamos nas hipóteses iniciais de nossa pesquisa, que os profissionais da saúde, em função da exposição, podem desenvolver aí um transtorno de estresse pós-traumático. Isso é bastante possível que aconteça na população em geral, né? Professor. E difícil fazer uma previsão quantitativa de quando isso vai durar, mas é bem possível que pessoas possam vivenciar essa situação de hoje até daqui a muito tempo. E como a gente pode fazer para não deixar esse medo nos travar? Porque, por exemplo, a gente conversou com alguns comerciantes que estão perdendo tudo, assim, né? Que estão perdendo lojas, tem donos de academia que fecharam academias, e um deles relatou o seguinte para a gente: olha, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir para o mundo digital, eu tenho que fazer alguma coisa nesse momento, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Como dar um próximo passo? Uhum. Essa frase de não tenho forças, não consigo, é um indicativo excelente para procura de um profissional de saúde, né? Para um psiquiatra, para um psicólogo. Uhum. Eu me sensibilizo muito com o sofrimento alheio, com o medo do outro, mas eu não consigo imaginar o que é um empresário, um comerciante que está perdendo o seu estabelecimento, sabe? Ainda que eu me coloque de forma empática diante disso, eu não tenho a pretensão e a audácia de tentar medir o medo dessa pessoa, né? Mas sem dúvida nenhuma, assim, a gente precisa de estar atento a tudo isso, a gente precisa de estar próximo a essas pessoas e quando você diz, né, o que fazer nesse momento, o que fazer diante desse medo, a tomada de consciência é um excelente caminho, né? Entrar em contato com processos em que a pessoa se conheça melhor, que entenda melhor as suas potencialidades, bem como as suas fragilidades, isso é bastante importante, né? Isso pode fazer com que a pessoa se comporte de forma mais assertiva diante daquelas mudanças ambientais, diante das mudanças de cenário que apareçam, né? Uhum. Então, tomar consciência das suas potencialidades, de seus repertórios, melhorar aquilo que falta e eliminar aquilo que sobra é importante, filtrar as informações, né? Como o Rodrigo disse no começo dessa nossa conversa, são muitas as fake news, são muitas as desinformações. Manter em contato com esse tipo de informação, isso pode ser bastante prejudicial. Buscar fontes confiáveis é uma alternativa, ou até mesmo numa situação de maior intolerância a fatos, até mesmo dar uma afastada, afastada da mídia. É exatamente isso que eu queria perguntar, professor. Nós sabemos que vivemos hoje numa sociedade da informação. A informação se propaga hoje com uma facilidade tremenda. E eu queria saber qual é o limite entre estar bem informado na pandemia, que acho que esse é um dever de qualquer cidadão. A gente precisa saber o que o governo está fazendo, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas o limite entre estar bem informado e querer estar bem informado, e o limite da neurose, digamos assim, quando a pessoa começa a ficar em pânico diante do noticiário. Eu me lembro que no começo da pandemia, e eu vou até dividir aqui com quem está nos assistindo, com quem está nos acompanhando, uma situação particular. Eu fui pai logo no começo da pandemia.
Os primeiros 40 dias, eu estava em casa junto com a minha esposa, a televisão ligada, o rádio ligado. A gente começou a ficar numa neurose que a gente falou, olha, vamos dar um tempo aqui, vamos desligar um pouquinho, porque a gente está passando do limite da preocupação saudável. Qual é esse limite? Porque a linha parece tênue. A linha é bem tênue mesmo, né? O limite é o limite da perda da racionalidade, talvez, né? E as crenças, muitas vezes, elas levam a essa perda da racionalidade. A gente vê nesse momento, infelizmente, um negacionismo à ciência, né? Enquanto os cientistas estão aí se esforçando, empregando as suas energias para o advento, para o desenvolvimento de um conhecimento científico, de um conhecimento baseado em evidências, a gente vê, por um outro lado, que tem informações bastante concorrentes, né, a uma informação mais científica, né, essas informações que se baseiam em fatos. E pessoas, elas escolhem, né, muitas vezes, em que acreditar, né? E a gente percebe, ou eu pelo menos percebo, que existem discursos nesse momento bastante absurdos, né? Eu nem quero entrar no mérito da ilustração, do exemplo, mas eu percebo que tem pessoas que adquiriram uma crença extremamente fantasiosa diante do que a gente está vivendo, diante do prognóstico e tratamento da pandemia, diante das causas da pandemia. Isso é uma coisa que em algum momento foi bastante chocante para mim, né? Assim, teorias conspiratórias que foram criadas dizendo de vírus produzidos em laboratórios, dentre outras coisas. Então, assim, eu acho que o limite é esse, né? É o limite da racionalidade. E o que vai, ainda que isso se relacione muito com as subjetividades, né? Vão ter pessoas que não vai adiantar que nós apresentemos para elas fontes confiáveis, elas precisam acreditar em alguma coisa e muitas vezes vão eleger coisas bastante descabidas para acreditar, mas a fonte da informação também eu penso que é um fator bastante importante no momento em que a gente quer medir, né? Que a gente quer perceber qual que é o limite da informação e da alienação. Fabiano, um dos temas importantes quando se fala de saúde mental e pandemia é a questão da mudança de hábitos, né? E uma das mudanças de hábitos que a gente tem percebido na sociedade, até fundamentado por pesquisas internacionais, demonstram que há um aumento no nível de alcoolismo na sociedade, isso em outros países. De alguma forma isso apareceu na pesquisa ou aparece na sua atuação clínica? Dá para falar um pouco sobre esse tema? Isso aparece bastante em consultório, sabe, Rafa? De fato, eu tenho percebido pessoas que acabam adquirindo hábitos, sobretudo hábitos de uso de bebida alcoólica nesse momento, né? Seja pela exposição dentro de casa, do isolamento social, seja como forma de se entorpecer momentaneamente diante dessas angústias que se apresentam, mas isso tem acontecido de fato, né? O hábito, ele é um comportamento que se repete, né? Na medida que esse comportamento ele vai se repetindo, ele passa de uma esfera mais reflexiva, né? E vai para uma esfera mais automática, né? Hábitos podem ser bons ou ruins. Então, de fato, é perceptível que hábitos muito pouco adaptativos,
que hábitos muito disfuncionais acabaram emergindo nessa pandemia, né? Isso é muito ruim, mas, por um outro lado, é também a solução para o problema, né? Porque a criação de hábitos saudáveis é algo que pode minimizar bastante os prejuízos que as pessoas estão tendo nesse cenário. A gente está caminhando já para o fim da entrevista. O bate-papo aqui tá bom. A gente teria conversa para mais um dia inteiro aqui. Pode ter certeza, viu, professor? Mas eu vou passar a bola para a Keila para fazer essa nossa última pergunta aqui antes da gente encerrar o nosso Mais Entrevista. Fabiana, acho que para a gente encerrar, seria bem interessante que você falasse um pouquinho assim, do objetivo da pesquisa, assim, no pós, quando essa pesquisa for finalizada, ela vai poder apresentar medidas propositivas e aproveita também para falar, dá o endereço, né, o site, para que as pessoas possam acompanhar, né, o andamento, assim, qual é a previsão de encerramento e acompanhar também essas informações tão relevantes que a pesquisa vai trazer para a gente. A pesquisa ela tem como previsão de encerramento em março de 2002, né? 2022, desculpa. Eu tenho dificuldades com números. Nós jornalistas também, não se preocupe não, professor. A gente precisa se debruçar sobre eles aqui para tentar entender, não é privilégio só do senhor, não. Exatamente. O término da pesquisa ele não coincide com o término do SAMB, né, do grupo que foi criado, Saúde Mental Baseado em Evidências, e como eu disse lá no comecinho da entrevista, né, que esse batismo, né, esse nome, ele foi feito de forma bastante proposital, né? Então, o que a gente espera com o final desse nosso estudo é uma contribuição de informações para a ciência, né? A partir de dados factuais, de dados baseados em evidência. A gente espera que, a partir desses nossos dados, que as autoridades, os governantes, as políticas públicas, elas possam se debruçar diante dessa informação e criar, né, procedimentos de intervenções, procedimentos de atendimento, né, para prevenção, para o tratamento, para o fomento de novas pesquisas em áreas parecidas ou análogas. Então, a gente tem aí uma expectativa muito positiva com o final da pesquisa e que isso, de fato, né, esse é o nosso objetivo final, que isso produza resultados positivos para a sociedade. Fabiano, eu acho que agora é interessante que a gente está encerrando, que você explique um pouco mais assim, da fase que a pesquisa está, da previsão de encerramento dessa pesquisa e como ela pode contribuir até mesmo para a criação de políticas públicas. Então, a pesquisa ela se encontra no final da fase 2, né, com uma previsão de encerramento em março de 2022, e o nosso objetivo é exatamente esse, né, assim, de oferecer à população informações baseadas em evidência. Não por um acaso, no momento em que nos reunimos e criamos esse grupo, o batismo de SAMB, né, Saúde Mental Baseadas em Evidência, é muito em função dos nossos objetivos. Então, de fato, a gente quer produzir um conhecimento científico, a gente quer oferecer para a população essas informações, a gente espera, de fato, que essas informações elas sejam aproveitadas pelas autoridades políticas, pelos governantes, que se criem políticas públicas para o atendimento, para o tratamento, para a prevenção, né, de questões relacionadas à saúde mental, que a pesquisa seja um estímulo
para outros pesquisadores, para que pessoas invistam, né, na ciência do país, na ciência da psicologia, na ciência da psiquiatria e, por fim, né, que os nossos resultados, que aquilo que a gente produzir gere benefícios para a sociedade. E se você quiser saber um pouco mais a respeito da pesquisa e influência da Covid-19 na saúde mental da população brasileira e de seus profissionais de saúde, você pode acessar o link que aparece aqui, na parte de baixo da sua tela. Tem também o e-mail se você quiser, claro, fazer contato com os pesquisadores. Professor Fabiano Loureiro, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela oportunidade e por arejar as nossas ideias. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço, né, pelo convite, pela essa oportunidade. A gente está batendo esse bate-papo. Como eu disse, temos nesse momento muito mais perguntas do que respostas, mas eu acho que esse é o tempo. Eu acho que esse é o tempo de compartilharmos informações. Muito obrigado mais uma vez. Companheiros Isabela Ferreira Alves, Rafael Rocha, Tatiana Lagoa e Keila Ariadne. Obrigado pela participação. Prazer ter vocês aqui. Obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você acompanhou o Mais Entrevista da editoria Mais Conteúdo das plataformas de O Tempo e discutindo a depressão em tempos de pandemia. Tá tudo bem? Se não tá, vai ficar tudo bem. Tchau! Oferecimento SESI. Saúde para trabalhar. O Brasil precisa. O SESI apoia. CDL-BH. Sempre a favor da cidade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.